Bem-vindo ao episódio de hoje. Vamos falar sobre as competências internas para o sucesso empreendedor. E por que eu quero trazer esse episódio de hoje? Por que eu quero trazer esse tema? Porque depois de ter atendido mais de 1.000 empreendedores e empresários de sucesso, eu detectei que existem padrões de comportamento, padrões de atitude que fazem simplesmente com que uma pessoa saia da curva, saia da multidão e de fato entregue muito resultado. Estamos muito acostumados a falar sobre as competências técnicas, marketing, vendas, branding, e esquecemos de como nós, empreendedores, precisamos estar. Nosso estado, principalmente mental e emocional, para que a gente consiga encarar uma jornada que muitas vezes é uma jornada desafiadora, com altos e baixos, e que infelizmente a gente observa pessoas muito boas, muito competentes tecnicamente, saindo do jogo e desistindo dos seus sonhos, porque simplesmente esqueceram de cuidar da auto-performance, da performance interior ou as competências internas necessárias para atingir o sucesso. Então, eu detectei alguns traços, algumas atitudes que são importantes para que você tenha alto nível de resultado, e hoje eu venho aplicando o que eu aprendo com esses clientes que têm um resultado estratosférico, aplico na minha vida e quero também ensinar para você. Bem, o primeiro grupo de atitudes ou comportamentos que você deve ter é aprender a ter a resiliência. Isso possivelmente você já ouviu falar, que tem que aguentar o estresse, que o empreendedor tem que realmente entender que tudo é um processo, que nada é fácil, mas eu quero ir um pouco mais além, porque dentro desse modo mental de agir com resiliência, de aguentar o tranco, existem muitas coisas aí por trás. Existem fatores como a comparação excessiva. Hoje, se você começa a se comparar muito, possivelmente a tua resiliência vai ser menor. Ou seja, você olha tanto para o lado, compara tanto o teu resultado com o resultado da outra pessoa, que você sempre se acha inferior, você sempre se acha insuficiente, e isso vai minando a tua autoconfiança. Então, quando eu falo de desenvolver ali resistência à adversidade, eu quero falar que não é sobre a adversidade de não ter fluxo de caixa ou de ter dificuldade da gestão de pessoas. Eu quero falar dessa dificuldade interna que você pode estar enfrentando agora. A resistência à adversidade que está aqui, acontecendo nesse campo de batalha, no campo de batalha mental. É o que define se você vai ter sucesso ou se você vai fracassar. Não é o quanto você sabe, não é a quantidade de diplomas que você tem, mas é como você processa as coisas que acontecem ao teu redor e principalmente como processa os teus pensamentos. Digamos que você olha para o lado e vê aquele teu amigo que fez os cursos com você, os amigos que estão no mesmo mastermind que você, num resultado muito melhor. E aí, vários pensamentos vão surgir nesse momento. Eu não sou bom o suficiente, para mim nunca vai dar certo, para essa pessoa é muito fácil, será que eu sou bom mesmo para isso? Talvez eu não deva voltar para o CLT. E se você não tem uma resistência a esse tipo de conflito interno que acontece muitas vezes e você simplesmente se deixa levar por esses pensamentos, você vai ter uma mudança no teu estado emocional. Começando a ter frustração, vergonha, medo, pode sentir inveja, e isso vai contaminando a tua forma de agir, levando você a tomar decisões precipitadas. Seja querendo fazer coisas que você não deveria fazer para provar, ou simplesmente querendo desistir de tudo, querendo chutar o balde. Então, entenda que o primeiro pilar que eu percebi nos caras que têm um grande nível de resultado, eu estou falando aqui de empresários digitais ou empresários do offline que têm faturamento mais de 8 dígitos por ano. Esses caras, eles têm esses padrões, um padrão de saber lutar a própria batalha mental. Essa batalha que é uma luta mais difícil que você vai viver. Sempre um crítico interno, sempre esse sabotador querendo te dizer coisas para que você desista, para que você
simplesmente abandone ou duvide da sua capacidade. Então, esse é o primeiro ponto. Resista às adversidades internas no teu campo de batalha mental. O segundo é: esteja disposto a fazer tarefas desconfortáveis. Infelizmente, a gente aprende conceitos errados. Conceitos de que a gente só deve fazer o que a gente gosta. E isso vai levar você apenas ao primeiro nível da jornada. A maioria dos homens de sucesso, das mulheres de sucesso, eles entenderam que nem tudo vai ser super agradável. Que nem toda tarefa vai ser algo super divertido. E que muita coisa chata vai ter que ser feita. Muita coisa entediante tem que ser feita. Porque se você começa a evitar o que de fato não é agradável, você sempre vai estar sujeito aos seus prazeres, ao que interessa. E se digamos que cuidar da parte contábil, analisar o fluxo de caixa, se pensar em estratégias de crescimento, fazer análise de planejamento estratégico para 1, 2 ou 5 anos, se tudo isso for muito ruim para você e você não quiser focar nisso, tu está pensando só na parte que te agrada. Você vai querer focar muito só no teu produto ou simplesmente no marketing e vai esquecer todo o resto. Então, como é que você vai conseguir ir para um negócio de fato exponencial? Não vai. Então entenda, se você quer chegar mais longe, esteja disposto a fazer tarefas, projetos que você não necessariamente está afim. E como você vai superar isso? Tenha clareza onde você quer chegar. Quando você tem uma clareza muito grande, muito cristalina, na verdade, sobre a vida que você quer, sobre o lifestyle que você deseja viver, sobre o impacto que você realmente quer causar e o legado, você vai entender que até as coisas mais chatas de se fazer, elas não vão ser tão ruins assim. Por quê? Porque tua visão está lá na frente. Então, comece a ter essa mudança de pensamento. Para de querer o conforto. Se você está hoje numa empresa, construindo um negócio, onde tudo que você tem que fazer é algo que é super agradável, eu sinto muito, você tá possivelmente deixando dinheiro na mesa, porque negócios não se constrói como se fosse num parque de diversão. A gente tem que estar disposto a fazer um trabalho sujo muitas vezes, e às vezes nem sempre você consegue delegar, nem sempre você consegue ter um super time para delegar coisas que você não é bom e que não gosta. Às vezes tem que colocar a mão na massa. Então, esse tipo de atitude você precisa dominar. Dominar o fato de fazer coisas que você não gosta. A terceira coisa é: você precisa estar muito disposto a lidar com um cenário externo adverso. Como assim? Vão existir momentos em que as coisas não vão estar favoráveis para você. Existe um mito de que, muitas vezes, o que é de Deus flui, o que é para dar certo vai ter que ser sem esforço. É uma grande falácia isso. Porque se você tá sempre querendo um cenário favorável, tá sempre achando que tudo deve fluir da maneira mais fácil e simples possível, que não tem que colocar esforço, você está se sabotando. Você está de novo caindo numa situação onde você está buscando conforto. Aí você tem que se perguntar: você quer conforto ou você quer enriquecer e prosperar? Esse tipo de questionamento eu fiz para mim e aprendi com alguns mentores, de que muitas vezes é isso. É abrir mão de final de semana, é abrir mão de fazer coisas que você quer, abrir mão de eventos sociais, porque você está focado num sonho maior. Às vezes as pessoas não têm um padrão que você quer, o que você enxerga. Pode ser que você tenha um padrão de vida, um padrão de impacto, um padrão de legado muito maior do que a maioria das pessoas. E como é que você vai deixar se nivelar o teu conjunto de atitudes pela minoria? Pela maioria, na verdade. Por uma maioria que muitas vezes não tem o padrão que você tem e que está vivendo uma vida abaixo da média, e ela se contenta por isso. Então tome muito cuidado com essa situação de eu preciso viver só no conforto. Não. O próximo nível, ele pede desconforto. Eu falei no tópico anterior
que você precisa fazer coisas entediantes, coisas chatas. E, olha, quando a gente pensa num cenário maior, você vai ter que passar por situações, por cenários desconfortáveis. Às vezes você vai estar com uma instabilidade econômica, às vezes você vai estar com dúvidas e incertezas sobre o teu caminho que você tem que seguir, mas nem por isso você tem que se paralisar, nem por isso você tem que achar, não vou fazer nada, porque as coisas simplesmente vão fluir. Não, não vão fluir. Você precisa realmente ser intencional e aprender a continuar marchando, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Pense nisso, porque essa é uma das coisas que mais causam desistência nas pessoas. Eu atendo muitos empreendedores que falam que, puxa vida, tá tudo difícil, eu não tô conseguindo ter o faturamento que eu quero, eu não tô conseguindo vender como eu quero. Enfim, eu tô colocando muito esforço nesse negócio, eu vou desistir. Não. Muitas vezes essa fase de esforço é necessária para que você se desenvolva, para que você entenda os gaps do teu negócio, para que você busque mentores, para que com mais informação, mais preparo e mais tranquilidade emocional, você consiga atravessar esses cenários desconfortáveis. Às vezes, o nível de crescimento do negócio está simplesmente atrás dessa fase em que você está naquela dúvida se vai ou não vai e que dá vontade de desistir. A resistência, a resiliência, novamente, ela se mostra chave para você enfrentar os cenários desconfortáveis que muitas vezes vão estar na tua frente. Um quarto elemento dentro da personalidade dessas pessoas, dos empreendedores de alta performance, é calibrar a sua obsessão. Eu não estou falando aqui de paixão. Veja bem, quando a gente fala que eu sou apaixonado pelo que eu faço, muita gente tem paixão pelo que faz. Esse grupo da paixão pelo que faz não necessariamente é o grupo que vai chegar mais longe. É um grupo que, sim, está no caminho, mas o grupo que vai conquistar mais alto nível de resultado e de realização e de impacto é o grupo das pessoas que tem um nível de obsessão. Nós aprendemos que obsessão é algo negativo, mas eu tive vários mentores que me ensinaram que, na verdade, uma obsessão controlada, ela te deixa imparável e é ela que faz o resultado acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você fala que está apaixonado, né? Não, eu quero muito fazer isso. E enfim, é o que acontece. As pessoas vão te apoiar, vão falar isso, siga seu coração, faça o que você deseja fazer. E elas vão te dar apoio. Ok. Mas quando você está obcecado no que você quer, como se você tivesse enxergado uma realidade em que as pessoas não enxergaram ainda e você está determinado a fazer, determinado a viver a vida que você quer, você vai perceber se você está ou não obcecado quando as pessoas começarem a, primeiro, duvidar da tua visão, segundo, se distanciar de você, terceiro, quando você incomoda as pessoas. As pessoas, elas se incomodam quando observam alguém que está obcecado em vencer. Isso é uma verdade dura de se dizer. Porque quando você está com uma atitude de obsessão para viver a vida que você quer, seja uma vida da parte financeira, seja na parte de liberdade, seja da parte de você simplesmente sentir que você está entregando tudo nessa vida, isso vai provocar um desconforto nas pessoas, porque a grande maioria não está vivendo nem a metade do que podem. E quando elas observam que tem alguém que está muito decidido a fazer isso, obcecado, isso gera um desconforto interno nelas. E termina que essas pessoas, elas podem se sentir tão mal com o teu nível de dedicação e foco e de visão de coisas além da realidade que elas vivem, que ou elas se distanciam ou elas vão colocar terra no teu sonho. Então, perceba, quando você atingir essa linha da obsessão, é sinal que você está no caminho certo. Tá tudo bem se você quer viver uma vida normal. E eu tive que aprender a lidar com isso, porque muitas pessoas falaram para mim
que eu sempre quis mais. Eu sempre estava querendo conquistar um nível acima, ter algo que eu não tinha. E isso gerou muito conflito interno em mim. Porque eu comecei a pensar, será que eu sou ingrato mesmo? Será que eu sou egoísta mesmo? De querer uma vida onde é uma vida que é mais do que as pessoas determinam pra mim. E por muito tempo eu sabotei a minha própria performance pra me mostrar contente, satisfeito com a realidade que as pessoas queriam pra mim e com a realidade das pessoas ao meu redor. Pra quê? Pra eu me sentir pertencente àquele grupo. Até que chegou um momento, principalmente nas mudanças que eu fiz de ambiente, de pessoas, no tempo que eu passei nos Estados Unidos, num ambiente altamente competitivo como foi Harvard, e também num ambiente com empreendedores e com os pacientes que eu terminei cuidando nos últimos 3 anos, eu fui vendo esse brilho, essa obsessão diferente realmente em quem vence. E eu aprendi a me desligar da necessidade de agradar, da necessidade de ser aceito e de pedir tanta permissão para viver a vida que eu quis, a vida que eu tô decidido a viver. Então, você precisa entender. Apaixonado, talvez você não vai atingir o que você quer, mas obcecado, com certeza, você vai criar uma realidade absurda de resultado que talvez as pessoas ou não queiram que você atinja, ou elas duvidam de você, ou os dois. Então, esteja pronto para viver de forma obcecada pelo que você acredita. Só tenha um único cuidado, que é a obsessão tóxica, que é quando você está tão obcecado em algo em que você começa a prejudicar áreas críticas da sua vida, como sua saúde e como seus relacionamentos, principalmente relacionamento conjugal, com sua esposa, com seu marido, com filhos. Não se justifica nenhum objetivo ser alcançado quando você destrói essas bases. A base tua de família, a base de saúde e principalmente uma base espiritual. Eu vou falar um pouco mais disso na frente, mas tenha muito cuidado para você não achar que para você conseguir o que você precisa só depende de você. Na teoria, não só depende de você. Você tem que entender que você pode usar toda a sua força do braço, mas use isso em alinhamento com a clareza e o discernimento que isso está na vontade de Deus. Porque senão você corre o risco de sempre lutar batalhas que talvez não sejam as batalhas que você de fato precisa vencer. Ou batalhas que não vão te levar ao próximo nível de resultado. Mas quando você anda num ambiente espiritual, entendendo e discernindo, tá, qual é a causa que eu tenho que seguir, qual é o projeto que de fato Deus quer que eu faça, trabalhar isso e desenvolver a clareza, o discernimento de ser sensível à voz do Pai, pode te fazer uma pessoa imparável. Quando você sabe que está no caminho certo, sabe que tem a bênção dele e você sabe todo o potencial que você tem. Então, esse é o quarto elemento. O quinto elemento. O elemento de você ter o espiritual com você. De você ter uma intimidade com Deus para você canalizar toda a atuação e principalmente tirando o foco de que você quer dar resultado, quer performar só por você, pelo seu ego. Todos esses caras que eu falei, pessoas acima da média, eles sabem que aquilo que eles estão construindo não é só por ele. Posso ser que eu esteja com a minha amostragem errada, uma amostragem viciada, já que meu posicionamento é muito claro sobre quem eu sigo, sobre a minha fé cristã. Termino que pessoas assim me procuram, mas eu entendo que esse é o caminho, essa é a verdade. Você não querer prosperar e vencer nos negócios só por você, mas por algo maior, para que você transforme pessoas, impacte famílias e realmente deixe um legado que não seja só um legado sobre
você, sobre o que você conquistou materialmente. Então, ter essa consciência espiritual do que você está fazendo, isso é muito poderoso. Eu não falo só se mexa se ouvir a voz, não necessariamente. Às vezes a gente precisa se mexer e ser intencional na nossa atitude para que a gente vá entendendo se é o caminho certo. Mas sempre, sempre você precisa buscar ouvir a voz de Deus e pensar se o que você está fazendo é algo para provar algo a alguém, é algo só por você, ou é algo que está conectado, de fato, com a vontade de Deus. Porque isso vai garantir que você consiga ter uma fluidez e um nível de performance sobrenatural, onde não só depende de você, mas você vai ter uma ajuda do céu também. Também tem um outro ponto que eu quero falar para vocês, é sobre a necessidade intrínseca de performance. Está muito atrelado ao que eu falei anteriormente. Existem necessidades ou motivações intrínsecas e extrínsecas. O que é isso? A necessidade, a motivação intrínseca é quando é algo que vem do nosso interno. Por exemplo, eu quero muito trabalhar, eu quero muito dar resultado, porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, porque eu quero que meu filho estude no melhor colégio, porque eu quero, de fato, construir algo que impacte pessoas e eu me sinta útil por isso. Essa é uma motivação interior. A motivação exterior é o bem. Eu quero comprar a Ferrari, eu quero comprar a minha casa. Esse tipo de motivação é uma motivação muito fugaz. Pode ser que ela não seja suficiente para fazer você continuar performando, porque o envolvimento emocional dela é um envolvimento muito atrelado ao ego. Então, eu percebi que a maioria desses top players de alta performance não é só sobre eu quero fazer esse projeto porque eu preciso muito ter uma Ferrari. Eu nunca vi esse padrão de pensamento nos caras que dão muito resultado. Eu vejo esse padrão de pensamento em quem não dá resultado ou quem tá ali, aquele voo de galinha. Faz um lançamento digital e ganha um pouquinho de dinheiro, mas está obcecado só em fazer um outro lançamento só para comprar algo mais. Isso é o padrão de pessoas que vão talvez viver ou sem resultado ou oscilando muito. Mas o top player, high performer, ele vai ter um crescimento muito linear, porque ele segue uma visão. Ele segue um legado, um impacto, e não metas que dispersam ele. E lógico, quando você tem uma visão macro e você vive por isso, tudo vai ser acrescentado para você. Você vai atingindo de forma muito mais tranquila todo esse sucesso material, principalmente quando você não deixa que esse sucesso ele domine o seu coração, que o dinheiro domine ali tua alma, porque senão você não consegue viver alinhado à visão e vai se desviar com qualquer proposta, com qualquer negócio que forneça ali uma renda rápida. Essa é uma grande armadilha de pessoas até boas tecnicamente, boas do ponto de vista de serem realmente capazes de construir algo, mas quando elas se rendem muito às conquistas materiais, às motivações intrínsecas, muitas vezes elas vivem dando voltas em círculos e não conseguem de fato ter a plena percepção que ano após ano elas estão indo para um nível mais alto de prosperidade. Então tenham muito cuidado e defina claramente o porquê você quer construir um negócio de impacto, porque você quer realmente ser uma pessoa muito próspera. Esse porquê muito claro e muito profundo, ele vai te dar a força que você precisa para você superar adversidades e principalmente se manter ali constante nas ações que são necessárias para você mudar de nível. É fundamental também você ter um padrão intelectual dos high performers, que é a definição clara do sucesso. E eu vou te explicar por quê. As pessoas que não definem claramente o que é sucesso para elas, seja no dia ou seja na vida, elas estão sempre sentindo que estão performando muito mal. Estão sempre se sentindo atrasadas, sempre se sentindo incompletas. E isso é um sentimento que pode ser
por um lado bom, porque você quer entregar mais, mas na maioria das vezes ela te faz vibrar numa escassez, se sentir pouco produtivo e gerando culpa. Então, uma pessoa que busca alta performance e que define altos padrões, mas ou são padrões inatingíveis ou não são 100% claros para ela, essa pessoa vive na culpa. Eu vou te dar um exemplo. Se você acorda e não define intencionalmente qual é a sua vitória para o dia. Por exemplo, a minha vitória para o dia é abordar 10 clientes, é gravar 3 podcasts e atender ali, entregar 5 mentorias naquele dia. Eu preciso fazer isso. Se eu não defino essa clareza, possivelmente eu vou ficar me envolvendo com atividades secundárias e aumentando muito meu nível de ansiedade, fazendo com que eu não durma à noite. Que eu vá dormir muito tarde para eu ter a sensação de que eu venci. Então, muitas pessoas vivem com ansiedade porque elas não sabem exatamente o que é vencer no dia ou não. Então, quando você define que, olha, são 3 coisas que eu tenho que atingir nesse dia, e você atinge às 4 horas da tarde, você vai perceber que pronto, acabou o jogo daquele dia. Você zerou o jogo naquele seu dia. E esse fato de você atingir isso vai liberar dopamina, vai liberar serotonina para te dar um bem-estar e diminuir teu hormônio do estresse porque você sabe que cumpriu a missão. Isso é fundamental para curar a tua ansiedade e para você dormir à noite com a cabeça em paz. Porque senão você vai ficar com aquela sensação às 11 horas da noite que, puxa vida, eu acho que o dia precisava de mais tempo, eu não sei, eu tô sentindo que eu podia ter feito mais coisa. É porque você não definiu a clareza, a vitória daquele dia. E eu vejo que os homens mais bem-sucedidos, eles definem muito bem a vitória do dia e, principalmente, eles têm uma visão muito clara do processo até chegar à vitória. Grande parte das pessoas não consegue determinar uma visão de 5 anos. E isso faz com que você viva uma vida muito aleatória. Os ricos, os bem-sucedidos, os high performance, eles não têm uma visão de quanto eu vou ganhar no mês. Não é só isso. Eles pensam em ano. Qual vai ser meu faturamento anual? Como é que é a minha projeção de 5 anos? Como é que é a minha expectativa com esse projeto em 10 anos? Então, essa visão no longo prazo, isso me surpreendeu muito, porque eu sempre tive a visão de curto prazo, de só, o que é que vai ser daqui a 3 meses? Minha meta daqui a 3 meses é essa. Mas eu não tinha visão e não tinha um planejamento mais longo. Hoje, eu faço um tremendo esforço para construir essa visão de 5 anos e imaginar e projetar como vai ser minha vida em 2024, 2025, 2026. Isso é super desafiador, mas isso vai te dando um mapa mental para que você continue naquela direção e não se distraia tanto com objetos brilhantes, são projetos paralelos que não vão te levar a canto nenhum e às vezes te dispersam nessa visão principal. Então, essa é uma chave que eu quero deixar com você. Defina claramente o que é sucesso no teu dia e principalmente defina o que é sucesso nesse longo prazo, porque você vai seguir uma visão e se blindar contra tanta oportunidade que vai chegar e que às vezes vai estar só te distraindo da tua visão clara de sucesso. Tenha isso muito em mente. Também é um padrão muito óbvio para mim. As pessoas mais prósperas que eu atendo, elas têm um cuidado de manter os pilares fundamentais da vida, como os relacionamentos e a saúde. São pilares de sustentação. É muito óbvio explicar isso, porque imagina que você é um homem e que você está vivendo um inferno no teu casamento. Vive brigando com tua esposa, você vive ausente, vive justificando que você vive fora de casa, que você tem que trazer dinheiro, ou você vive simplesmente desconectado dela, porque você na sua mente está fazendo a sua função de provedor e, enfim, focado no trabalho, como nós fomos ensinados. Se você vive esse caos, essa turbulência no relacionamento, saiba que, independente do nível de resultado que você está gerando,
isso está afetando tua performance. Ou você está tão perturbado no teu trabalho, na tua empresa, que não está conseguindo ter paz e tomar boas decisões, ou você até está ganhando um certo valor financeiro, mas poderia estar ganhando muito mais se estivesse com a mente em paz, se estivesse sentindo que está construindo algo realmente para a família e não simplesmente querendo fazer uma construção de um patrimônio simplesmente para você. Então, pense muito bem no que eu estou te falando. As pessoas mais prósperas, elas têm a clareza de cuidar do pilar casamento e principalmente do pilar da saúde. Por quê? Muitos homens já atendi que até conquistaram um bom valor financeiro, um bom patrimônio líquido, mas às custas de um casamento destruído, vários divórcios, uma vida boêmia e uma saúde totalmente desregulada. Homens que, inclusive, eu vi terem diagnósticos de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, câncer. E o que a gente reflete nisso? Valeu a pena? Será que vale a pena você buscar acumular cada vez mais se o preço que você paga é o teu tempo de vida? Se quanto mais esforço desordenado você faz, você vai pagando um preço de destruir um casamento e ir acabando aquela barrinha de energia e você simplesmente perdendo a tua energia de viver, se distanciando dos teus filhos, adoecendo, ficando cada vez mais gordo, cada vez mais estressado, comendo cada vez pior. Não vale a pena. Não vale a pena porque ou isso está alterando o teu resultado atual, ou isso está encurtando o tempo de desfrute de tudo que você construiu. Então, os high performers, eles se preocupam muito com como eu estou gerando o meu resultado. Existe uma forma sustentável de eu performar e simplesmente priorizam esses pilares de sustentação: o relacionamento, a saúde e essa paz interior. E por último, reforçando um ponto que eu falei, as pessoas que eu mais admiro, que conquistaram de fato vidas incríveis e extraordinárias, essas pessoas, elas têm um sócio oculto. E o sócio oculto delas chama-se Jesus. E eu vou explicar isso. Quando nós cultivamos esse relacionamento e literalmente pedimos a bênção dele para tudo que nós vamos fazer e entregamos nossos caminhos a ele, é como se a gente tivesse o melhor sócio do mundo, que sabe de tudo, que já viu tudo, que sabe o caminho que você tem que ir e o caminho que você não tem que ir. Então, eu percebi na minha própria vida que tirar um pouco desse esforço exclusivo e da responsabilidade exclusiva sobre tudo que eu faço, o fardo ficou muito mais leve quando eu aprendi a ouvir mais, a perguntar mais a Deus, a perguntar mais sobre o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, com quem eu tenho que me aliançar, quem eu tenho que ficar longe e quais são as atitudes que eu tenho que ter. Isso deixa o processo mais fluido, como eu falei, e dá um sentido muito maior de propósito, pois você sabe que simplesmente você está cumprindo o teu papel de expandir o reino, de fazer a tua vida uma vida de vitória, de prosperidade, para que essa tua vida seja um testemunho vivo sobre o que Deus pode fazer na tua vida. Eu não quero falar aqui de religião, eu quero falar aqui de intimidade e principalmente de você viver uma vida por princípios. Já a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça e tudo o resto será acrescentado, e isso é a mais pura verdade. Eu conversei com um empresário uma vez que ele falou assim: Maurício, eu tenho sim a minha visão, eu tenho sim meus sonhos, mas hoje eu prefiro viver fazendo com que esses sonhos me persigam e não eu sair perseguindo loucamente
uma realidade que eu desenhei no meu tempo, mas sim entendendo que existe um processo, um tempo de Deus, até porque muitas coisas que a gente quer e pede, a gente não está pronto. A gente precisa amadurecer no processo, cumprir etapas para que esse todo vá sendo acrescentado pouco a pouco, para que a gente não antecipe processos e termine que a gente acabe se desviando do propósito de Deus e sendo contaminado por uma ambição, por uma ganância que é a todo momento pregado para que nós vivamos. Então, mantenha o seu olhar em Cristo para que você consiga ter uma vida, sim, próspera, mas uma vida muito completa no sentido de que existe um sentido por trás de tudo que você está fazendo. Esses são os padrões que eu percebi nos homens e mulheres com mais alto nível de resultado que eu costumo atender como médico, como mentor. E, lógico, vou aprendendo muito e aplicando isso na minha vida. Espero que tenha feito sentido para você. Faça uma reflexão sobre esses tópicos, porque, de fato, eles podem te levar para um nível